Fala galera, tudo beleza? Eu sou o Lucas Vicente Eu sou Elis Vicente. e esse é o nosso podcast de casal, que originalmente deveria ter saído quinta-feira, mas devido a uma gripe e falta de voz, ele não saiu. Se Deus quiser, os ventos conspirarem a favor e o editor conseguir, esse podcast vai sair amanhã, domingo. Amém? Amém. Fé em Amém. Deus. Fé em Deus que ele é justo. E o tema de hoje deste podcast é vocação. Vocação é um tema que a gente já trabalhou, inclusive, no Comic, e nós gostaríamos de tratar um pouquinho a esse respeito nesse podcast. Bernardo Shaw, que é um cara estudioso dessa área do vocátil, tem livros nessa área, como Enredo da Salvação, Fé, Descanso e Propósito, se não me engano, é o nome do outro livro. Ele vai trazer nesse livro Enredo da Salvação a seguinte definição. Ele vai falar que vocação humana no contexto bíblico, é aquilo para o que fomos criados e que tem coerência quando refletimos o propósito de Deus. E é a respeito disso, dessa vocação, vocare, vocatio, que nós vamos então tratar neste podcast. Eu acho que, bom, pelo menos eu, durante muitos anos, fiquei muito confusa com relação à vocação, a chamado. Era um conceito muito abstrato para mim, não sei se para você também, mas, assim, demorou um tempo, foi uma maturidade até eu entender que vocação, chamado é aquilo que a gente tem dom, que a gente, né, se inclina, né, algo que a gente tem uma facilidade, digamos assim, de fazer. E o nosso primeiro chamado, eu acho não, eu sei que é seguir Jesus e imitar Jesus naquilo que nós fazemos no dia a dia, né? Mas eu, quando era adolescente, assim, jovem, tinha uma expectativa muito grande, assim, de que algo muito mirabolante ia acontecer para eu descobrir o meu chamado, a minha vocação, que ia vir, assim, uma coisa do céu, né, uma voz para me dizer o que, né, minha filha, faça isso e aquilo, é isso que você deve fazer. E com o tempo a gente percebe que não é assim, né? A gente vai fazendo, vai vivendo, vai seguindo a nossa vida, buscando a Jesus e tentando, né, ser igual a ele, ser parecido com ele, e as coisas vão acontecendo, né? Pelo menos para mim foi desse jeito. E eu descobri a minha vocação dessa forma, fazendo mesmo. Eu e o Lucas tivemos uma educação cristã, né? Fomos Sim. criados na igreja. Inclusive, eu estudei em colégio cristão também, inclusive na parte de educação formal cristã também. Não, eu não estudei em colégio cristão, não era tão cristã assim. Mas vivia o tempo todo dentro da igreja, né? E aí, quando a gente é filho de pastor, a gente faz de tudo, né? A gente faz muitas coisas, tá envolvido com muitas coisas. Não só filho de pastor, mas filho de crente. E aí, nesse caminho que eu fui, descobrindo o que Deus queria pra minha vida. E o que você fazia na igreja, assim, quando você Como, começou? não, como filho de pastor e trabalhando ali, ajudando meu pai e minha mãe também, eu passei por todos os departamentos, basicamente, exceto louvor. Afinal de contas, a igreja agradece. Eu não Amém, passar pelo irmãos. louvor, agradece de pé mesmo, glorifica de pé, porque é uma tristeza Com certeza sem não é a tamanho. sua vocação. Não, não é a minha vocação o louvor, mas eu trabalhei com crianças. Eu fui tio da sala até 3 anos, depois até 5 anos, depois até 7 anos, depois até 9, depois os pré-adolescentes até 12. Depois eu trabalhei com adolescentes, eu dei aula para os adolescentes, dei aula para os jovens, na EBD. Fiz parte de liderança de jovens, antes de liderar de fato, eu fiz parte de liderança de jovens. Eu fui líder de pequenos grupos, é, participei de coral, jogral, teatro, essas coisas Dança? todas.
Dança não, A menos. dança não. Nunca Também fiz acho que você parte não tem de vocação. dança nem de louvor. Essas duas aí eu sei que eu não tenho vocação. É o mais perto de um molejo que eu tenho, é Bonecão do Poço, tá maluco, tá doidão. E de cantar, o máximo é Parabéns pra você e olhe o lá. coral, desde que a minha voz suma, dos outros apareçam. Seria mais ou menos isso. Então eu participei de tudo isso. É, eu fiz todas essas funções em época de. Em Goiânia tinha mutirão para lavar a igreja, eu ajudava no mutirão de lavar a igreja. Na verdade, nessa época eu mais atrapalhava brincando com a água do que ajudava, mas eu tava lá. É, eu fiz de tudo um pouco nessa jornada. E a minha vocação mesmo, né, que foi aparecer assim, foi já quando eu era jovenzinho. Não era jovenzinho, eu era jovem já. Eu deveria ter uns 19 anos, em um comic, na cidade de Pires do Rio, no interior de Goiás. O comic foi num ginásio. Nesse comic estava Antônio Cirilo, inclusive, do Santa Geração, que É, chama, Santa Geração. que inclusive eu não sou muito fã assim, músicas muito grandes e tudo mais, mas ele estava lá cantando e pregando neste evento. E num dos últimos dias desse evento, um pastor, que eu não vou me lembrar o nome, mas que era do Maranhão, ele estava pregando e tudo, e depois teve um momento de oração. E eu brinco, né? Se você não me conhece, não fique escandalizado. Eu sou assim mesmo, tá bom? Tranquilo. Eu brinco que eu nunca fui tão apalpado na minha vida. Que na hora da oração, assim, era tanta gente. Ele já ouviu essa história, mas continua rindo do mesmo jeito. Era tanta gente orando por mim e, e pegando em mim, assim, no meu ombro, na minha cabeça e tudo. Eram tantas vozes ao meu redor. E era interessante que, apesar de serem várias pessoas, várias vozes, várias mãos, eu eu ouvia basicamente como se fosse uma única voz, caminhando num único sentido, uma única direção e confirmando aquilo que eu fugia, né? Que era a minha vocação e etc e tal, que era de pregar e pastorear e tudo, que era algo que quando eu era criança eu falava que eu seria. Eu falava que ou eu ia ser pastor ou ia ser, como se chama, lixeiro, mas aquele do caminhão. Afinal de Gari. contas, é o do caminhão. Não sei se chama gari ou do caminhão mesmo, não, mas é o do caminhão. Que afinal de contas chama bastante a atenção das crianças, do caminhão e tudo, e fora que a galera que trabalha com isso costuma ser bem animada, assim, e ver as crianças, a cena e tudo. Então eu falava que eu seria uma coisa ou outra. Ou gari, lixeiro, ou se não, pastor. Chegou numa fase da vida que eu não queria mais essa parte do pastor. Que eu falava, eu não quero sofrer o que meu pai sofre. Eu não quero isso pra mim. E aí teve uma questão do meu irmão também, tudo, que se afastou da igreja, de certa forma, por conta das cobranças. Então eu falava que eu não queria aquilo pra mim. E aí eu fugi disso, também fugi do Gari. Não queria mais ser Gari também, né? Mas nesse comic, o Senhor, ele confirmou, e a partir daí é que eu segui adiante, então, nessa caminhada. Eu também fiz de tudo um pouco, né? Como uma boa filha de crente. Então, assim, eu fui do teatro muitos anos. Comecei no coral, com 12 anos eu fui pro louvor, né? Tipo, não só no coral. Aí eu cuidei das crianças, foi uma péssima experiência para as crianças, porque que, gente, eu era uma péssima tia da salinha, assim, eu não sei onde é que estavam com a cabeça quando me colocaram lá. Eu não tinha, sabe, não tinha assim aquele manejo, aquela, né, eu era muito direta assim às povos das crianças. Mas assim, a gente, né, vai tentando de tudo. E, enfim, fiz de tudo, dança também, foi um desastre, então assim, mas graças a Deus eu percebi logo que não era a minha vocação, que eu tenho zero talento para a dança.
admiro muito quem tem, porém não é o que eu consigo fazer. Mas foi assim, né? E aí tem duas, digamos assim, duas partes do meu chamado. É, que é essa parte da igreja, digamos assim, né? De servir na igreja mesmo. Hoje o que eu faço é estar. Eu participo do louvor da igreja, é a única coisa que se manteve, assim. Não tenho. Tem pessoas bem melhores que eu, mas eu tô lá ajudando. E tem a questão da minha vocação no sentido profissional, né? E aí, essa questão profissional aconteceu em dois momentos da minha vida. Num primeiro momento, eu era criança, assim, eu ainda estava na escola e eu fui num culto na casa de alguém, que eu não lembro direito. E aí tinha uma pessoa lá, uma profeta, e ela orou por mim e ela falou que Deus estava me ajudando nas matérias que eu tinha dificuldade e tal, e que ela me via de jaleco branco. E eu já tinha essa vontade de fazer alguma coisa na área da saúde e isso se confirmou no meu coração naquele momento. Mas aí isso passaram uns anos, eu ainda acho que não estava nem no ensino médio nessa época. E quando foi a época de entrar na faculdade, eu tinha muito medo de não conseguir, sabe, passar no vestibular e essas coisas. E eu esqueci daquela profecia e prestei o vestibular para outra área, né, para uma área social. E aí eu passei, comecei a fazer a faculdade, comecei a fazer serviço social, que eu fazia. E aí, enquanto eu estava na faculdade de serviço social, eu fui num culto, numa igreja, um culto assim, à tarde, com uma amiga. E lá tinha um pastor de fora naquele dia, e ele era usado nessa questão de profecia, e ele pegou e falou pra mim. Ele me chamou lá na oração e ele falou assim: olha, Deus, você entrou por uma porta, mas não era essa porta que Deus tinha pra você. Mas ele vai abrir uma outra, a porta que ele realmente tem pra você ir. E aí, logo depois disso, eu fui pra. Surgiram o concurso interno da UNB para vagas remanescentes, e aí tinha enfermagem. Eu tinha feito o Enem à época, e aí eu falei assim: ah, vou me inscrever. Eu nem tava botando fé assim, eu falei assim: ah, vou me inscrever. E aí eu me inscrevi, para minha surpresa, fui selecionada, e aí eu fui para enfermagem. E aí depois a minha mãe me contou que ela estava num culto onde eu não estava, e também Deus usou uma pessoa para falar com ela, enquanto eu ainda estava fazendo serviço social, de que não era aquilo que Deus tinha para mim, mas que ela não precisava se preocupar, que ela não precisava falar nada comigo, que ele ia agir, ia tocar meu coração e que as coisas iam se acertar. E assim foi, eu fui para enfermagem e estou até hoje. E isso é muito parte da minha vocação, do que Deus quer que eu faça, né? Então, eu vejo tanto o meu trabalho como um chamado de Deus para minha vida, isso para mim é muito claro, tanto com relação a meu momento no louvor, o que eu sirvo na igreja. E é interessante também, quando a gente vai falar a respeito de vocação, tratar deste tema, se a gente for na Bíblia, o livro de Neemias, Neemias 1 vai trazer a passagem em que Anani se encontra com Neemias. Neemias era copeiro do rei, ele se encontra com Anani e ele vai perguntar para Anani como estavam os judeus que haviam regressado do cativeiro e como estava a situação em Jerusalém. Anani vai contar então da devastação que está a cidade, porque os muros haviam caído, a porta estava caída, então estava uma cidade sem proteção, uma cidade em ruínas. Neemias, que era copeiro do rei, ele vai então chorar e jejuar. Ele se coloca diante do Senhor pedindo ali uma oportunidade, uma deixa para fazer algo pelo povo dele. E Neemias, quando ele se sente incomodado com essa situação, ele não estava parado. Tipo assim, ele não estava esperando chegar alguma coisa ali, falando para Deus, esperando uma oportunidade mística vir do céu para ele. Neemias, ele estava em ação, ele estava trabalhando. E eu acho,
tendo por base não só esse exemplo, que essa é uma das formas que Deus utiliza. Deus nos usa enquanto nós estamos trabalhando, enquanto nós estamos fazendo. E Deus, ele pode nos usar para determinadas situações específicas. Ele precisa de algo específico e ele nos usa para aquela determinada situação. É o caso, por exemplo, de Neemias. Neemias ele era copeiro do rei, ele exercia uma função importante, mas ele é chamado ali, então, para reconstruir um povo, para reconstruir uma nação. E isso acontece enquanto Neemias trabalhava, enquanto Neemias exercia a sua função ali diante do rei. E o chamado, assim, eu acredito que ele vem muito da necessidade, né? Da necessidade que a gente percebe, que a gente vê que incomoda a gente. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode usar para descobrir, digamos assim, qual é o nosso chamado, qual é a nossa vocação, é ver o que que nos incomoda, o que que a gente está ali no nosso dia a dia, na nossa, na nossa igreja, que a gente está vendo, pô, isso aqui não tá tão legal, acho que tá faltando isso. E às vezes é ali que Deus quer quer te usar, né? Quer que você faça algo. Então, Neemias estava lá fazendo o trabalho dele, e aí recebeu essa notícia de que os muros lá estavam em ruínas, que estava aquela destruição, e aquilo entristeceu o coração dele, e ele quis fazer algo para mudar aquela realidade. Então, acho que a gente perceber o que está faltando, o que está nos incomodando também é uma forma da gente cobrir ou entender o que Deus quer que a gente faça. E uma coisa que eu acho interessante também a gente falar é não esperar estar pronto, né? Eu tinha muito essa coisa de, eu só vou poder fazer aquilo que Deus quer que eu faça quando eu for perfeita, quando eu não tiver mais defeitos, quando eu, assim, for exemplar em tudo, fazer meu devocional ali todos os dias, sem nenhuma falha, e compreender totalmente a Bíblia. Então, eu tinha muito isso na minha cabeça. E não é assim, né? A gente vai fazendo é, imperfeitos mesmo, né? Deus vai moldando a gente vai fazendo. Porque se a gente for esperar ficar perfeito, Só na glória. a gente não vai fazer nada nunca, né? Se a gente for ficar esperando o momento certo, o momento ideal, as condições ideais, a gente nunca vai fazer nada. E tem uma música do Marcos Almeida, que eu gosto muito, tanto da música quanto do Marcos Almeida, que ela fala assim: faz enquanto eu ando, incompleto, imperfeito. E eu acho que é muito isso, né? Deus vai fazendo enquanto a gente tá andando, enquanto a gente tá fazendo, tá ali no nosso dia a dia. E Deus também vai trabalhando na nossa vida. Enquanto a gente vai exercendo o ministério, exercendo aquilo que Deus tem pra gente, Deus também vai trabalhando no nosso coração, também vai nos transformando, a gente também vai amadurecendo, né? A cada dia e nos tornando ainda melhores e mais capacitados para cumprir aquilo que Deus tem pra gente. E trazendo então para algo mais prático para os dias de hoje, eu já falei do passado, a Elis falou do passado, e hoje, como você exerce a sua vocação? Olha, eu continuo na enfermagem, então eu acho que são talvez três pontos, assim. E eu acredito que eu faço o que Deus tem pra mim. Então, primeiro é o meu trabalho, né? Continua sendo com relação ao meu trabalho. É uma oportunidade que eu tenho de lidar com pessoas não cristãs todos os dias. E é uma oportunidade de eu sempre estar fazendo algo que demonstre o amor de Cristo e tudo mais, né? Então, essa é uma primeira linha, digamos assim. O segundo, o que eu faço na igreja, né? Eu já fui, assim, eu tive fases, né, na vida. Então, tinha um momento que eu era muito ativa na igreja,
Aí depois, ali na adolescência, acho que quase todo mundo é assim, né? Eu dei uma parada, assim, queria fazer outras coisas. E aí depois eu retornei quando eu comecei a namorar o Lucas, um pouco antes, né, de começar a namorar o Lucas. Aí depois aconteceram algumas coisas, eu me afastei um pouco e agora eu estou voltando, né? Então, eu continuo no Ministério de Louvor, isso aí é uma coisa que é uma constante na minha vida na igreja. E eu participo, né? Participo dos pequenos grupos, eh, tento participar o máximo possível. Eu não sou a pessoa mais carismática e sociável que existe, mas eu faço o possível para estar ali ajudando no que precisa, na igreja. E uma outra coisa também que eu entendo como minha vocação, como meu chamado, é apoiar o Lucas. Então, eu sei que isso também é algo que Deus me chamou para fazer, para apoiar o ministério dele, apoiar os sonhos, os projetos que Deus coloca no coração dele, dar ideias que depois eu me arrependo completamente, de coisas para ele fazer, porque aí eu falo para ele fazer as coisas, depois eu tenho que fazer junto. E aí eu fico, meu Deus, por que que eu fui dar essa ideia? Esse podcast é um exemplo de quem me conhece sabe que eu não tenho carisma para estar aqui, que eu não sou uma pessoa de câmeras, de fotos, de falar assim, mas faz parte, né, do meu apoio, e aí eu sempre falo para ele, né, que eu vou pro céu, assim, de tabela por apoiar ele, né, que ele é, assim, digamos assim, o centro, aquela pessoa que tá ali no pastoreio e tal, e eu estou ali por trás, apoiando como eu posso e acompanhando ele. Então, eu acho que é essas três linhas, assim, né? É a questão do meu trabalho, do que eu faço na igreja e do meu apoio ao ministério do Lucas, ao chamado do Lucas, que é um chamado mais eclesiástico, digamos assim. É. E aí ela não perguntou o meu, mas eu vou responder o meu também. Ah, mas eu Atualmente, já meio que falei, né? é, atualmente eu exerço a minha vocação. Primeiro, pastoreio. Hoje eu sou pastor ordenado, reconhecido pelo concílio e tudo mais. Então, eu exerço através do pastoreio, através de liderança. É, eu integro tanto liderança de igreja local, quanto também a da UMIC. E eu exerço a minha vocação muito mais na UMIC, inclusive, do que até na igreja local. Na UMIC eu acabo que desempenho muito mais funções, faço muito mais coisa, tenho muito mais trabalho e tudo mais do que na igreja local nesse momento. Apesar de que na igreja local atualmente eu estou dando aula para as turmas de batismo, eu termino a turma de batismo agora, mas eu agora estou responsável pelo batismo, já estive responsável também pelos voluntários, por treinar voluntários. Então eu também exerço muitas coisas atualmente também na igreja local, mas a minha vocação, exerço a minha vocação nessas duas frentes. Tanto na PIC Taguatinga quanto na UMIC, atualmente o MIC Brasil, não mais a UMIC DF. E uma coisa. Desculpa, te cortei. Pode falar. Pode falar. Uma coisa também que eu acho importante a gente falar é que nem sempre no exercício da nossa, do que Deus nos chamou para fazer, vai ser a gente falando diretamente sobre Jesus, ou pregando, ou falando de Deus, assim, diretamente. Claro que vão ter oportunidades que a gente vai falar sobre isso. Mas às vezes a gente vai demonstrar o amor de Deus, a gente vai demonstrar o reino só fazendo o que a gente está fazendo. Só Fazendo bem ali feito. e fazendo bem feito. É uma questão muito importante. Então, uma coisa que eu sempre falo pro Lucas é que eu não entendo e não aceito uma pessoa que é cristã e não é um bom funcionário. Não é uma pessoa que é um bom funcionário no local que ele trabalha. Porque, assim, pra mim não faz sentido. Não tem como você. Ah, não, a pessoa é um ótimo cristão,
mas no trabalho é uma pessoa que é difícil, uma pessoa difícil de lidar, uma pessoa que não tem preguiça de trabalhar ou não cumpre o que tem que ser feito. Então, isso para mim é muito complicado, né? De a pessoa dizer que, ah, não, eu sou cristã, mas as minhas atitudes não condizem. Então, muitas vezes, a gente fazer um bom trabalho, a gente ser digamos assim, um bom estudante, um bom aluno, já é a gente demonstrar o reino de Deus, mostrar que a gente é diferente, não fazer o que todo mundo faz, não agir como todo mundo. Claro, né? Todo mundo tem os seus erros, os seus defeitos, mas Deus vai trabalhando no processo. E por último, Não, antes do por último, então você não é o por interrompeu, último, eu você interrompi, interrompeu uma foi mal. parte, porque é importante também a gente deixar claro que a sua vocação não necessariamente vai ser o trabalho eclesiástico ali, o trabalho na igreja, um trabalho de tempo integral. Você pode ter como vocação, por exemplo, ser um excelente dentista. Então você vai exercer ali a sua profissão para a honra e glória do Senhor. E através da sua profissão, você vai impactar vidas. Em Goiânia, eu acho que a pessoa não vai assistir o podcast, mas, por exemplo, lá em Goiânia tem a doutora Eliusa. A doutora Eliusa, ela era da Igreja de Cristo lá da Fama e tudo, ela tem ali a profissão dela como vocação e através ali do consultório, da clínica dela, ela impacta várias vidas, ela sempre prega lá para os pacientes e tudo mais. E ela usa aquilo como uma ferramenta de evangelização, e a vocação dela é aquilo, ela está pregando no consultório dela. A gente tem outros amigos, por exemplo, o Simão, que também é dessa área, a Sara Lia, da Igreja Nova Aliança, em Pires do Rio, que viaja com barco fazendo trabalho voluntário. Então, você na sua profissão, você está exercendo a sua vocação para a honra e glória do nome do Senhor. E você vai fazer como quem faz para Deus. E através do seu trabalho, sendo ele ministerial, eclesiástico, tempo integral, ou sendo ele um trabalho, entre aspas, ali, formal, secular, apesar de eu odiar essa expressão secular, você também vai estar exercendo a sua vocação. Vocação não é só aquilo que se faz na igreja, dentro de quatro paredes. É o que você nasceu para fazer e que você faz apontando para Cristo, seja como dentista, como pedreiro, como motorista, como faxineiro do lar, ou o que quer que seja. Agora pode ir. Então, por último, gostaria de fazer uma pergunta Polêmica. polêmica, polêmica. Uma vocação é a mesma para sempre? Depende. Depende do quê? Ontem ela me fez essa pergunta, eu falei que não. Pois é, já tá mudando a resposta Mas eu aí, acho ó. que depende, porque a nossa vocação, ela cumpre um propósito para o reino de Deus e para a glória de Deus. Então, Deus pode nos usar momentaneamente em algo que precisa, que o reino está precisando naquele momento. Ele pode utilizar ali e depois você vai exercer outra coisa em outro lugar e etc e tal. Então eu acho que depende. Vocação em si, eu creio que aquilo que nós vamos fazer, de certa forma, vai caminhar assim, mais ou menos na mesma linha ao longo da vida. Por exemplo, a minha vocação, meu chamado, como queira utilizar, foi pastoral. Então, desde novo, eu vou exercendo, só que em áreas diferentes. Primeiro com crianças, depois com adolescentes, jovens e assim por diante. Mas eu creio que depende, que pode alterar. E vós, me ser, o que acha? Eu penso mesmo. Eu acho que, assim, a resposta é sim e não, né? Porque eu acho que vai muito da necessidade, do que precisa ser feito naquele momento. Eu acho que se mantém, assim, o básico, né? O que, vamos assim, o geral, mas as coisas
podem acontecer de maneira diferente. Por exemplo, eu sou enfermeira. Hoje eu sou enfermeira, estou num cargo de gestão, hoje eu não faço assistência, há uns 3 anos, e é nisso que Deus, né, onde Deus me tem nesse momento. Mas em outro momento ele pode me mandar para outro lugar para fazer uma outra coisa, para voltar para assistência direta ao paciente, ou para ser enfermeira em outro lugar, em outra cidade, em outro país, ou para só aplicar os meus conhecimentos sem exercer diretamente a profissão, mas exercer os meus conhecimentos em saúde para trazer saúde para as outras pessoas. Aconteceu isso na Blitz, né? Que a gente foi para o Maranhão, em que, né, eu dei uma palestra para as mulheres com relação à saúde feminina e tudo mais, e aí foi bem legal. Então, essas coisas que eu acho que mudam, né? Os locais que estamos, as necessidades. Então, hoje, digamos assim, não cuido das crianças na igreja, mas pode ser que em algum momento seja a necessidade e que naquele momento Deus queira que eu faça isso. Então, eu acho que tudo isso influencia, né? A necessidade do reino naquele momento. E a gente tem que estar disponível para o que quer que seja. Por isso que eu acho bom, né, que a gente tem essa experiência. Filho de crente tem muitas experiências, assim, em várias áreas, porque assim, a gente sabe fazer de tudo um pouco. Então, o que precisar, a gente consegue. Eu acho que todo mundo tem que ser assim, né? Disponível para o que Deus quer fazer naquele momento, para os projetos de Deus. E é importante, é o que a gente falou. É tudo pelo reino. É para a honra e glória do Senhor. Então, se ele precisa de algo aqui, ele vai usar. Se ele precisa de algo lá, ele vai te chamar para ir para lá. É tudo no tempo dele e de acordo com o propósito dele. Ele que comanda, ele que capacita, ele que leva, que envia, que traz. É tudo para a honra e glória do Senhor. Então é isso, galera. A gente está encerrando aqui mais um podcast de casal. O tema de hoje foi vocação. Nas próximas semanas, se Deus quiser, a gripe permitir, a voz também não falhar e outras coisas não acontecerem, nós estaremos sempre às quintas-feiras, às 18 horas, no YouTube. Muito obrigado aí por nos acompanhar. Se possível, siga o canal, deixa seu like, faça seu comentário, ajuda no engajamento aí, faz esse favor para nós, é muito importante. Ajude esse casal podcaster iniciante, totalmente amador, mas quem sabe um dia a gente melhora. É isso, gente. Até semana que vem. Se Deus quiser. Tchau, tchau.